Olá pessoal, Samuel Mois aqui. Hoje, traga o meu Thanos! Traga o meu Thanos! Iniciaremos agora o banco dos réus do UCM e o escolhido foi Thor Odinson. Ele senta no banco dos réus sobre a ótica do direito brasileiro e no final deste julgamento você vai descobrir quantos anos de prisão o rei de Midgard, o homem do cabelo mais sedoso da Marvel, pegaria no Brasil. Banido de Asgard por liderar uma incursão armada não autorizada em Jotunheim, Thor cai sem boas partes dos seus poderes numa cidadezinha isolada no Novo México, exceto seu cabelo ultra sedoso. E lá, ele conhece Jane Foster, uma astrofísica que nem sabe ainda o que acabou de encontrar, o atropela com a própria van no meio do deserto. Quando o governo americano ele isola o local de queda do martelo, afinal de contas, Odin ele diz assim: Thor, você não é digno, e joga o martelo pro chão. Thor ele não pede autorização nenhuma, ele diz: aquele martelo é meu, eu vou pegar. Ele invade o perímetro e enfrenta fisicamente os agentes com força e resistência, ou seja, artigo 329 do Código Penal. E uma observação: ir atrás do martelo pelas próprias mãos, em vez de qualquer via legal, é exercício arbitrário das próprias razões. É o artigo 345 do Código Penal. A tentativa falha e ele ainda não é digno de empunhar o Mjolnir. E o padrão explode de vez quando Loki, no trono de Asgard, manda o Destruidor matá-lo. Thor encara o autômato bem no meio da rua principal. Quem estiver por perto, o problema é literalmente seu, meu amigo. Corra, se esconda, fuja! E o confronto vira a cidade inteira em chamas. Prédios caindo, carros sendo arremessados, moradores correndo no meio do fogo cruzado, os Asgardianos lutando. É impressionante a cena. Estamos diante do dano qualificado, artigo 163, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, pelo emprego de substância inflamável e periclitação à vida da saúde de outrem, artigo 132. Não é Péricles. Não é picles. Periclitação. Tá bom. É a exposição acidental de Jane ao éter que traz Thor de volta à Terra. E ele leva ela até Asgard. Na invasão dos Elfos Negros, Thor perde a mãe, assassinada por Malekith. Que cena triste. Para caçar o assassino, ele solta o próprio irmão da prisão de Asgard. Favorecimento à fuga, artigo 351 do Código Penal. Anos depois, já sem um pai e descobrindo a existência da irmã mais velha, Hela, Thor acaba sendo preso em Sakaar. E uma das cenas que, na minha percepção, já seria um crime, onde Thor corta o cabelo, ele é forçado a lutar como um gladiador na arena contra a própria vontade. A fuga da Valkyria, Hulk e Loki virá um confronto direto contra as forças de segurança do planeta. Sob chuva de tiros e explosões de naves cruzando o céu, mais um dano qualificado, mais uma periclitação, e a fuga só é possível porque Thor furta a nave pessoal do Grão-Mestre, furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, em concurso de pessoa com a Valkyria e o Loki. E lembrando o concurso de pessoa, liame subjetivo, é importante que você compreenda essa diferença. Depois de escapar de Sakaar, o que você imagina que aconteceu com o reino de Thor logo em seguida? Para vencer ela, Thor deixa Asgard inteira incinerada. Quando Thor ele deixa o seu reino para ser destruído, assim como os habitantes de Nova Midgard, eles não cometem nenhum crime. E talvez alguém diga: nossa, não seria dano? Não seria, sei lá, destruição de patrimônio, pegou fogo, incêndio ambiental? Observem que no caso do Thor são as próprias pessoas, são os próprios lares, as próprias casas. É diferente se Thor, nesse caso, ele pegasse a casa de alguém e dissesse: olha, destrói a casa daquele cara, crime de dano. Mas voltando ao que interessa, que é o julgamento do Thor, amigo. Ao lado dos Guardiões da Galáxia, Thor ele vira um caçador. E onde quer que apareça um tirano, o Senhor da Guerra ou depostas, qualquer explorando o planeta, ele desce o machado sem perguntar duas vezes. Cada alvo cai sem chance real de reagir contra o nosso rei de Midgard. Homicídio doloso qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. É nessa fase, quando Thor já parecia ter afastado de qualquer conexão real, que o seu cabelo, nem tanto sedoso,
mais grande novamente. Que Jane reaparece, reconstrói o Mjolnir com os próprios fragmentos e vira a poderosa Thor. Chegamos no capítulo final. Quando Gorr ele sequestra as crianças de Nova Asgard, Thor precisa de poder à altura da ameaça e não pede licença para ir buscar. Ele arromba os portões de omnipotência, a cidade murada de todos os panteões e desafia Zeus na cara dura. O duelo, golpe de raio contra raio. O deus do trovão, Thor sai vencedor e Zeus derrubado e humilhado na frente da própria corte. A entrada em si já é violação do domicílio qualificado, artigo 150, parágrafo 1º. E o resultado do duelo, ele deixa o corpo de Zeus visivelmente ferido. Então, quando Thor vira as costas com o raio de Zeus debaixo do braço, isso já não é furto silencioso, é roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Penal. No confronto final contra Gorr, Jane paga o preço do próprio poder que empunhou. Thor perde mais uma vez a única pessoa que o fazia responder por alguma coisa, o seu grande amor. Perceba, ele perdeu pai, perdeu mãe, perdeu família, ele perdeu a esposa 2 vezes. O irmão dele nem se fala, ele perdeu várias vezes, ele sentiu um sofrimento assim incomensurável. E você quer saber um sofrimento que eu sinto? É quando você assiste o vídeo, não se inscreve, não deixa o like, não dá sugestão, não comenta. Aproveite e faça isso agora. E você acha que foi só isso que o rei de Midgard, o Vingador mais forte, fez? Existem algumas coisas que vale a pena mencionar. Dano qualificado, artigo 163, parágrafo único, inciso 4º, na Arena Sakaar destruída na luta contra o Hulk. Furto, artigo 155, de um cavalo tomado à força na loja de Puente Antigo no primeiro filme. Violação ao domicílio, artigo 150 do Código Penal, que é a invasão ao Sanctus Sanctorum do Santuário de Feiticeiros em Nova York, ao lado de Loki, em uma das cenas que o Loki ele cai por mais de meia hora. E mais um dano qualificado, artigo 163, parágrafo único, inciso 4. O templo sagrado do povo de Indgar. Com tantos crimes empilhados, resta uma pergunta. Existiria alguma saída jurídica para o Thor? Além do fato dele ser um deus da mitologia nórdica e que nenhuma soberania e arma humana conseguiria enfrentar esse deus nórdico? A defesa ela tentaria a tese de estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal. A ideia de que cada intervenção, até o roubo do raio dos Zeus, ele foi necessidade para proteger vidas inocentes. Poder de sobra não é a mesma coisa da autoridade legítima para usar esse poder sem prestar nenhum tipo de conta. Ao contrário, quanto maior a capacidade de destruição, maior deveria ser o cuidado, não menor. Porém, essa tese ela chegaria mais perto de funcionar no episódio de Gorr. Mas um padrão de anos inteiros contra alvos escolhidos por conta própria, sem nunca buscar uma autoridade nenhuma, sem sequer tentar uma alternativa menos letal, ou sem pelo menos escutar o pai de todos, o seu pai poderoso, Odin, nesse caso deixa de ser estado de necessidade e vira só um hábito de um homem que decidiu ser a lei para si mesmo. Sem saída, só resta uma pergunta. Quantos anos exatamente esse reinado de destruição ele causaria ao Thor? 78 anos de reclusão. Você quer saber qual é o problema? Fazer o Thor cumprir esse tipo de pena. Porém, se ele se voluntariasse, existe uma boa notícia, uma boa relação, que é o artigo 75 do Código Penal e a própria Constituição, que proíbe pena de caráter perpétuo. Embora 78 anos para o Thor não fosse nada, ele só cumpriria 40 anos de prisão. Sem sombra de dúvidas, Thor é o meu personagem favorito dos Vingadores principais. Porém, no próximo vídeo, o amigo mais leal que você já teve vai sentar no mesmo banco dos réus. Ele é o camarada perfeito da América. Vejo vocês no tribunal. Abraço, beijo. Valeu. Um grande questionamento quando eu assisto os filmes do Thor é o que aconteceria se ela enfrentasse o Thanos. Porque ela empurra a manopla do infinito que tem lá em Asgard como se fosse nada. Tem pessoas que dizem que ela era uma réplica e não sei o que. O que importa é que ela empurrou, meu amigo. Ela disse, sai daqui, isso aqui não serve de nada. Mas você quer saber o que serve? Quando você se inscreve no canal. É quando você deixa o like.
that it's more beautiful when you're